Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esse pequeno vídeo do LACASEMIN, onde nós vamos explicar um pouco de algum dos nossos cursos, no caso, responsabilidades legais associadas à segurança do trabalho e à higiene ocupacional. Esse curso veio de uma demanda dos alunos, foi criado durante um ano, envolve 3 professores. Envolve eu, que sou engenheiro de Minas, envolve a professora Alessandra, que é engenheiro de segurança do trabalho, e envolve o promotor Alexandre Demetrios, que é higienista. Este curso vai responder algumas dúvidas causadas pela interpretação da legislação. O professor Alexandre Demetrios tem muita experiência nisso e nós tentaremos mostrar para vocês como são as dúvidas que aparecem na interpretação de legislações e possibilidades de interpretação. Este curso é quinzenal, ele acontece um sábado sim, um sábado não, de modo que seja mais pausado e que pessoas de outros estados possam vir como tem acontecido nos cursos anteriores. O material será distribuído para vocês, será slide dos professores e também é uma coleção de vários livros do professor Alexandre Demetrios. Serão abordadas cerca de 15 normas da NBR em detalhe e cujas interpretações podem ser depois estendidas a outras normas. O primeiro módulo, que vocês podem achar a descrição no site, faz uma revisão de pontos polêmicos e de algumas coisas que precisamos conceituar muito bem, porque as normas aparecem termos que são usados das mais diferentes maneiras, gerando muita confusão. Então nós fazemos uma homogeneização inicial no primeiro ciclo. Mas não é um curso de higiene, não é um curso de segurança do trabalho. Para aqueles que quiserem mais detalhes sobre os 4 módulos do curso, que duram um ano, vocês podem no próximo site, no site do LACASEMIN, né? www.lacaseminusp.com.br, vocês têm toda a ementa do curso e tudo que vai acontecer ciclo por ciclo. Então existe um filme mais longo, de 15 minutos, com uma entrevista com o próprio promotor Alexandre Demetrios, em que vai esclarecer muitas das dúvidas que vocês possam vir a ter antes de se inscrever no curso. Muito obrigado e espero vê-los na primeira aula. O professor Alexandre Demetrios Pereira é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, também doutor pela Universidade de São Paulo em Direito, é pós-graduado em Higiene Ocupacional pela Escola Politécnica da USP, além de promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e também professor dos cursos de Segurança do Trabalho produzidos pelo LACASEMIN, oferecidos pelo Programa de Educação Continuada, o PES, da Escola Politécnica da USP. Professor, muito bom tê-lo aqui. E a gente gostaria de cara de perguntar o que é esse curso de responsabilidades legais, né? Quais são os seus objetivos, sem né? dúvida. Essa questão do curso de responsabilidades legais, ele parte de um pressuposto básico de que a segurança, a saúde do trabalho, ela é necessariamente interdisciplinar. Ou seja, o profissional de segurança do trabalho, para atuar bem na sua área, ele tem que ter uma noção de todas as ciências, tem que ter bons conhecimentos, não só da sua formação de base, mas ele tem que ter um conhecimento do todo. Ele tem que ter um conhecimento da sua formação de base e de outras disciplinas que também atuam paralelamente na segurança do trabalho, né? Isso, além de uma necessidade, também é um diferencial de mercado. Ou seja, o profissional de segurança do trabalho que tem um conhecimento interdisciplinar, multidisciplinar, ele vale mais, ele atua melhor, né? Ele presta um melhor serviço. Acontece o seguinte, que uma das, vamos dizer assim, uma das deficiências maiores na formação do profissional de segurança e saúde, o profissional prevencionista em geral, né, o engenheiro, o técnico, o médico, o enfermeiro, todos os profissionais em si, né, que atuam na área de segurança e saúde do trabalho, uma das deficiências de formação maior é justamente dos aspectos jurídicos, ou seja, das consequências legais, dos respaldos legais, das responsabilidades legais que ele está sujeito e que ele gera na sua atuação. Porque ele não só tem responsabilidades próprias dele, quanto ele gera responsabilidade, seja para o empregado, para o trabalhador, ou para o empregador, para o empresário, eventualmente, que o contrata, né? Isso acarreta o quê? Né? Muitas vezes o profissional atua sem ter uma noção exata, sem ter um bom conhecimento do respaldo legal, das consequências e das responsabilidades então, que ele pode sujeitar. E uma terceira coisa, né? Pois é.
E uma outra coisa hoje que nós percebemos muito, não só nas aulas, né, até das informações dos alunos, quanto de todas as informações que nos chegam, é que hoje, numa necessidade, por exemplo, que você tenha de investir, por exemplo, o empregador, o empresário que vai investir, ou uma necessidade de um projeto que um profissional de segurança do trabalho vai desenvolver, hoje é necessário para todas essas atividades que se atue com um grau razoável, no mínimo, né, de segurança jurídica. E para transmitir, para atuar com segurança jurídica, é necessário que se tenha um conhecimento das normas e das responsabilidades legais. Daí o curso. Né? O curso ele tem um objetivo, a gente pode dizer, de transmitir o conhecimento jurídico necessário, de verificar as responsabilidades legais e de permitir que esse profissional atue, né, com a segurança jurídica necessária na sua prática. Professor, uma das coisas que o profissional, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, né, às vezes pode ficar em dúvida, é um curso voltado para engenheiros e médicos ou é um curso só para advogados? Só advogado vai entender esse curso? Muito, muito pelo contrário. Esse é um curso, necessariamente, como eu disse, ele é um curso que parte da premissa da interdisciplinaridade. Então, a gente tem que bolar um curso, a gente tem que fazer um curso e bolar as aulas, né, de forma a atender à necessidade de entendimento de todos os profissionais. Então, esse curso, veja, os profissionais da área jurídica, eventualmente, que façam esse curso, têm muito a crescer nos seus conhecimentos. Tá? Tanto porque nós analisamos também as principais normas regulamentadoras e para o profissional da área jurídica também, que tem a sua formação de base na área jurídica, para ele começar a atuar nessa área, para ele atuar de forma eficaz nessa área, um conhecimento técnico das normas regulamentadoras é essencial. Né? E normalmente a formação jurídica não proporciona isso, ou não proporciona isso de forma completa. Sim. Mas o curso ele é formatado, né, para todos os profissionais. Profissionais de segurança do trabalho, por exemplo, vamos citar os engenheiros de segurança ou engenheiros de outra, ainda que não tenham uma especialização em engenharia de segurança, mas queiram partir para essa formação, né? Os médicos, técnicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos os profissionais em si de segurança do trabalho, e também terceiras pessoas que, embora não tenham uma formação nessas ciências, né, podem ter, vamos dizer assim, podem ser atingidos ou tenham que lidar com essa matéria no seu dia a dia. Então, muitas vezes, você tem pessoas que não têm uma formação em segurança do trabalho, mas atuam em uma empresa, são empregados, são contratados em uma empresa em que essa matéria está presente e ele tem que lidar com ela. Você tem empregadores, empresários, por exemplo, que não têm uma formação em segurança do trabalho, mas precisam ter conhecimento, seja para a sua atuação prática, seja para selecionar pessoas, seja para fazer toda a sua atuação em si, ele tem esse conhecimento. E o curso ele é destinado a todos esses profissionais, que vão poder entendê-lo tranquilamente, isso eu não tenho dúvida. Eles vão poder entender quais as responsabilidades que talvez eles não estejam exatamente, né, cientes que têm. Exatamente, e isso é muito importante, porque as responsabilidades hoje, elas são, digamos assim, bastante diferentes, né, do que foram, vamos dizer assim, alguns anos atrás. Né? As responsabilidades hoje são muito, vamos dizer assim, mais complexas e mais severas do que foram alguns anos atrás. Professor, o que é que esse profissional, esse empresário, né, eles vão encontrar? O que nós vamos oferecer dentro desse curso de responsabilidades legais para os profissionais e para os empresários? Eu te diria 3 linhas básicas, resumidamente, tá? Para a gente informar. Primeira questão seria o seguinte: nós vamos fazer uma análise, né, das principais normas regulamentadoras como um meio, né, para nós individualizarmos de modo prático, de modo a analisar inclusive casos práticos, tá, e chegarmos nas responsabilidades legais, nas consequências jurídicas que estão nas normas regulamentadoras. Nós vamos fazer uma análise das principais normas regulamentadoras. Essa é uma primeira linha do curso. A segunda linha do curso, que nós também focamos, nós também enfatizamos, é a linha jurisprudencial. O que significa jurisprudência? Só para te explicar. Por favor. Jurisprudência, na verdade, que nós focamos é como o Poder Judiciário, tá, que é chamado a decidir sobre essa matéria, como ele vem decidindo. Porque veja, deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes o profissional, atuando na prática, ele tem um problema, né, tem uma questão ali envolvendo, ele abre lá a norma regulamentadora, às vezes ele acha uma solução para o problema dele rapidamente. Muitas vezes, no entanto, a norma regulamentadora não dá uma solução, ou ele precisa de maiores respaldos, ele precisa de um respaldo além
do que está na norma regulamentadora. Então ele precisa saber o seguinte, ele precisa saber como o judiciário, tá, ao qual esse tipo de problema já foi levado muitas vezes, se existe, por exemplo, um precedente judicial sobre essa matéria. Né? Ou seja, para ele atuar, para ele resolver uma questão prática, ele muitas vezes tem que conhecer como o judiciário já decidiu sobre essa matéria. Isso dá muito mais segurança jurídica, inclusive. Porque, veja o seguinte, você atuar com base em um precedente, né, julgado pelo Poder Judiciário, é uma atuação que dá muito mais respaldo, é uma atuação que dá muito mais solidez para a atuação prática do profissional de segurança do trabalho. Professor, algumas vezes a gente percebe também que as pessoas entendem que grandes problemas são só desastres, catástrofes. Sim, isso realmente é um grande problema. Mas existem outros problemas que podem consumir capital, que podem consumir inclusive medidas até administrativas, criminais, trabalhistas, não é? Sem dúvida. É isso que eu estava te dizendo em relação às responsabilidades legais, que hoje são bastante diferentes de alguns anos atrás. Eu te diria, você pega hoje, por exemplo, você já tem casos práticos de condenações criminais de profissionais da área de segurança do trabalho e aplicação de penas privativas de liberdade. Nós estamos falando em prisão. Né? Efetivamente em relação a isso. As indenizações hoje, que antigamente, vamos dizer assim, elas dependiam, eram ações individuais, muitas vezes elas eram decididas em ações individuais, né? Hoje elas fazem parte de ações coletivas. Você tem, por exemplo, muito antes de um acidente acontecer, o mero descumprimento, por exemplo, de normas regulamentadoras gera responsabilidade hoje, por exemplo, por dano moral coletivo em ações civis públicas. Isto é uma coisa que vem acontecendo de modo muito real e muito prático. Outra coisa que eu te cito, ações regressivas, ações ajuizadas pela Previdência Social em face do empregador. Né? Hoje essas ações passam também a ser coletivizadas. Né? Elas não são mais referentes a um único evento, a um único acidente. Né? E esses valores envolvidos nessas ações, os valores de indenização, os valores dos pleitos judiciais a respeito da matéria de segurança do trabalho têm aumentado muito. Veja uma coisa, hoje, segurança e saúde do trabalho, eu começo a falar para os meus alunos em sala, é matéria tributária. Muitas vezes o profissional, quando ouve falar disso, ele às vezes tem uma surpresa. Né? Mas hoje, não investir em segurança do trabalho é pagar mais tributo. Tá? E as atuações tributárias nessa área têm sido de milhões, posso dizer para você. E aliás, esse é um outro enfoque que nós damos também no curso. Tá? Tanto uma terceira linha, além daquelas duas que eu já te falei, tanto a questão das consequências, tanto as responsabilidades sociais, ou seja, em virtude ou em decorrência da preservação que é necessária da dignidade do trabalhador, que é todo o objetivo da segurança do trabalho, quando nós analisamos também muito no curso as consequências econômicas das responsabilidades legais, ou seja, tanto para o investimento necessário em segurança do trabalho, como as consequências econômicas do não investimento. Entendeu? Isso é muito importante. Professor, o professor poderia mencionar um caso prático, assim, de responsabilidade que o empresário ou profissional de segurança e medicina do trabalho não atentou e que hoje tem uma consequência muito difícil para eles? Eles foram penalizados severamente por isso? Exatamente. Uma delas, eu, inclusive, já até mencionei para vocês, que foi um caso em que houve até a aplicação de pena privativa de liberdade. Né? Esse foi um caso, um leading case. É comum isso acontecer? Pois é um início, vamos dizer assim, do que começa a acontecer. Né? Tempos atrás a gente não tinha muitos casos dessa responsabilidade, hoje nós começamos a ter. E eu diria mais, eu diria que hoje as ações, tanto na área civil, tá? Das indenizações, hoje como eu falei, tanto individuais quanto coletivas, e principalmente os casos práticos tributários nessa área, têm sido, eu diria para você, corriqueiros, eles têm sido frequentes na realidade. E muitas vezes você tem um profissional de segurança ou um empregador, muitas vezes, que não sabe, dado às vezes não conhecer as responsabilidades legais, ele não sabe que ele está acumulando muitas vezes um passivo, seja em virtude de indenizações cíveis, seja em virtude de questões tributárias. Ele não sabe, às vezes o passivo vem e essas perdas são de milhões, né? Sem dúvida. Essas perdas chegam a comprometer muitas vezes até a própria saúde financeira de um empreendimento.
O professor Demetrios, ele utiliza bastante como exemplos e aprofundamentos as normas regulamentadoras. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Não são todas as normas, né, professor? Sem dúvida. Existem algumas, inclusive, que são muito específicas, por exemplo, a NR22 da mineração, serviços hospitalares, serviços em frigoríficos, mas perto de 14, 15 normas são utilizadas para exemplificar uma série de situações importantes, criminais, civil, trabalhista, administrativo, que o aluno vai ver lá dentro, tá certo? Sem dúvida. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sem dúvida. Eu diria que as principais normas regulamentadoras, né, as que estão mais presentes no dia a dia do profissional de segurança do trabalho, seja ele de qual especialidade for, são abordadas nesse curso. Ou seja, nós abordamos as normas principais, obviamente, como você falou, não são todas, porque são muito específicas, né? E nós abordamos essas normas tanto do ponto de vista técnico quanto da consequência jurídica nas responsabilidades legais. Bom, vocês já têm uma ideia do que é o curso de responsabilidades legais em saúde e segurança do trabalho aqui da Escola Politécnica. Vocês estão com as inscrições estão abertas. Você no www.lacaceminusp.com.br. E se vocês estiverem interessados em conhecer quais são as suas responsabilidades e os riscos que vocês estão correndo, seria bom vocês fazerem esse curso. Muito obrigado, professor. Obrigado. Pela entrevista. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas do público interessado. Eu agradeço. Muito obrigado.